Realmente a leitura é um universo mágico. Você poder pegar um livro e mergulhar na história daquele livro é tudo de bom. Seja ele um conto de fadas, seja ele um romance ou uma história que tenha nesse livro. Realmente, quando você lê o livro, você vai se encantar. Agora, para você que nunca leu ou para você que tem vontade de começar a ler um bom livro, que tem vontade de adquirir mais cultura através da leitura, uma boa opção é você estar procurando uma livraria. Nas livrarias você encontra tudo o que você precisa, desde livros literários a livros de historinhas infantis. E nós estamos em uma livraria aqui de Dourados e vamos conversar com a dona Tereza, que é professora de português, e vai estar falando um pouquinho mais sobre leitura e sobre a livraria para nós. Pesquisas do mundo todo mostram que as pessoas que leem são beneficiadas em diversos sentidos. Elas aprendem melhor, pronunciam melhor as palavras e se comunicam melhor. Por meio da leitura, a pessoa desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conhecimentos e valores. A professora Tereza, professora de português, ela mais do que ninguém sabe a importância que é a leitura na vida das pessoas, né, professora? Vamos falar um pouquinho sobre o hábito da leitura, a leitura para crianças ou para adultos. Bem, todo mundo sabe do senso comum já de que a leitura é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano, né? E a leitura ela precisa ser incentivada desde pequeno. Então eu vou contar um episódio que aconteceu aqui na minha livraria, né? Uma mãezinha veio grávida de 7 meses e pediu para mim: professora Tereza, eu quero um livrinho para uma criança, para um bebê. Eu falei: que idade? 7 meses, está na minha barriga, eu quero contar historinha para ele, porque ele vai ter que gostar muito de ler como a mamãe e o papai gostam de ler. Então, esse fato elucida bastante a questão de você ter o interesse em despertar na criança também essa vontade, esse gosto pela leitura. Então, começa muito cedo, né? Então, a responsabilidade aí cabe também aos pais, né? A mãe, o pai, enfim, os avós, passarem esse hábito da leitura. Outro hábito interessante é, quando a criança vai dormir, contar uma historinha, ler uma historinha para a criança. Então, isso cria um gosto pela leitura, a criança vai, sabe, imaginando a história junto com a leitura, né? Isso é muito interessante. E outra questão que eu acho assim, fundamental, e eu acho que os pais têm que despertar, é deixar a criança vir numa livraria. Traz a criança na livraria, né? Mostra o ambiente cultural que tem aqui, em qualquer livraria, nossa, né? Aqui também. Mas a gente tem a área infantil, e deixar a criança manusear o livro, olhar, gostar do livro e levar o livro que ela quer, a princípio. Isso desperta bastante a vontade. Bom, se eu escolhi, a criança pensa assim: bom, se eu escolhi, eu vou ter que ler, né? Então, acho que isso é interessante. Tem aquele fato que a criança, quando ela vê o livro, ela pega um livro, que nem esse, por exemplo, que é um livro bem colorido, que eu estava olhando aqui em cima do balcão, um livro bonito, um livro colorido. A primeira opção da criança é ler com os olhos. Primeiro ela vê todas as figuras, que ela quer ver o que está acontecendo, o que é esse livro, o que ele tem. Aí, para entender a história, o que vai acontecer? Se ela ainda não sabe ler, o pai e a mãe vai ler com ela. Ou se ela já está na primeira infância, que ela está começando a aprender a ler, para ela isso vai ser um universo maravilhoso. Eu gosto muito de ler, eu gosto de ler livros assim, não muito longos, até porque o tempo da gente é curto, mas uma história legal, assim, ler livros para o meu filho, eu adoro a leitura. E aqui, professora, na sua livraria, quando os pais ou uma pessoa vem, o que eles mais procuram aqui na livraria? Bom, tipo de leitura, perdão. Uhum. A gente percebe, tem vários segmentos, né? Mas o segmento que mais assim, procuram é a área infantil realmente, né? E aí eu tenho algumas razões. Os pais estão se conscientizando de que a leitura é fundamental para o desenvolvimento da criança, não só desenvolvimento intelectual, mas o emocional também, né? A criatividade, a arte, enfim, né? É fundamental.
E outra causa assim, da procura, né, pela área infantil, eu acho que são as escolas. Né? Os professores estão incentivando bastante a criança a leitura, né? A direção da escola cobra bastante isso dos professores. Eu acho que isso é importantíssimo, a direção estar acompanhando o que o professor faz em sala de aula, né? Nessa questão da leitura. E é fundamental, a gente percebe realmente que o jovem, a criança que gosta de ler, ela não tem dificuldade na escola. Não tem dificuldade, ela se sobressai, ela é diferente. As pessoas, tanto criança quanto adulto, que têm o hábito da leitura, conseguem se expressar melhor, conseguem entrar no mercado de trabalho melhor, porque ela fala melhor, ela se expressa, ela conversa, ela tem aquela forma mais desenvoltura, né? Mas, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse assim, um recado legal para as pessoas terem o hábito de ler. Vamos ler, vamos pegar um livrinho. Se você é adulto e não tem o costume de ler, pega um livro infantil, fininho assim, lá com 15, 20 páginas para se adaptar, né? Vamos começar a ler, a leitura é tudo de bom, né, professora? Então deixa um recado assim legal, uma dica legal para o pessoal de casa para começar a ler como professora de português, como dona de livraria e também como uma pessoa que gosta de ler. Então, eu convido a todos a fazer uma viagem dentro da literatura de que cada livro encerra, né? Porque quando você lê, você aguça a sua criatividade, você viaja junto com o autor do livro. E isso é muito legal, né? Tanto para a criança quanto para o adulto. O adulto precisa, a pessoa idosa também precisa ler, porque isso desperta os neurônios, enfim, faz com que a nossa mente trabalhe e que fique sempre ativa, né? Então, vamos visitar as livrarias, entrem numa livraria e namore os livros, vamos levar um livro para casa, mudar um pouco essa mentalidade de não leitura. Eu tenho preguiça de ler. Vamos deixar essa preguiça de ler. Pegue um livro que você goste, um livro que desperte o seu interesse, primeiro. Se ele despertou seu interesse, você vai do começo ao fim. Essa semana uma moça me falou o seguinte, ela falou, professora, eu não vi a hora de chegar em casa para poder terminar o meu livro, que eu vou para a faculdade, eu vejo a hora de chegar em casa para continuar a leitura do meu livro. Então, essa escolha que tem que ser bem feita do livro, né? Escolher bem o seu livro. Aí entra um profissional da livraria, que é a professora Tereza, que é dona de livraria, e pode te orientar também qual é o tipo de livro que você vai gostar de ler, qual é o tipo de livro que vai prender a sua atenção. Então fica a nossa dica aqui, da professora Tereza, aqui na livraria. Qual é o nome da livraria, professora? Livraria Canto das Letras. Fica a dica aqui do Canto das Letras, gente. Pega um livro, leia um bom livro, tenha cultura, viaje no universo desconhecido. Você vai gostar.